Fala galera do sétimo ano, tudo bom? A partir da aula de agora, a gente vai começar o conteúdo do quarto bimestre, tá? Então, o conteúdo que eu vou falar hoje sobre razão já é quarto bimestre, terceiro bimestre já passou. Então, último bimestre, gente, está na hora de acordar. Quem não anda fazendo os deveres, faça, veja as videoaulas explicando, corrigindo, que dá para recuperar ainda, tá bom? Vamos acordar, mas tem que ser agora. Então vamos lá. Primeiro conteúdo aí do quarto bimestre é razão. O que é razão? Eu já coloquei aí. Razão é a mesma coisa que divisão. São sinônimos. Toda vez que eu estiver falando de uma razão, eu estou falando em uma divisão. Tá, professor, se razão é divisão, por que eu tenho que falar em razão e não em divisão? Porque a razão, ela vai servir, o objetivo dela não é somente a divisão em si, comparar uma grandeza com outra grandeza. Como assim comparar? Então entenda, vamos ver alguns exemplos para vocês perceberem o que eu quero dizer com essa comparação de grandeza. Ó, esse é o livro de vocês, tá? Ele já nos traz alguns exemplos para você entender o que é razão. Primeiro aí, considere as situações a seguir. Número 1, no treino de vôlei. Olha o que está falando. A cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Então, a cada 10 saques que ela sacava, ela acertava 9. Se ela sacar 50 saques, ela vai acertar aí 9 vezes 5, 45. Ou seja, a média dela de cada 10, ela acertar 9. Aí a coleguinha dela fala, ela está em um bom dia. Óbvio, né? Porque se de 10 ela acerta 9, ela está em um bom dia. Para comparar o número de saques que deram certo, o total de saques de Cláudia, podemos usar uma fração. E essa fração é uma divisão. Então, que fração eu posso usar? Essa aqui, ó. O número de saques certos, que foram 9, dividido pelo total de saques. Então, essa fração é o que eu estou chamando de razão. A minha razão aqui é 9 para 10, 9 décimos. A cada 10 ela acertou 9. Então, nesse caso, o número obtido mostra o rendimento de Cláudia nos saques. Então, essa razão, isso para mim é uma razão, tá bom? Agora, olha o exemplo 2. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Vamos comparar esses dois números. Então, veja, comparar. Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas. Então, número de candidatos por número de vagas, tá? São 240 candidatos para 120 vagas. Então, 240 dividido para 120. Esse símbolo aqui e a forma de fração é a mesma coisa. Divisão e fração é a mesma coisa, né? Então, 240 dividido para 120 deu 2 para 1. 2 sobre 1. Ou seja, a cada dois candidatos está disputando uma vaga. Ou seja, o dobro de o número de vagas, o número de candidatos é o dobro do número de vagas. Então, olha o que ele está falando aqui. Dizemos que há 2 candidatos para cada vaga, o que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1. Então, veja que eu estou comparando o número de candidatos com o número de vagas. A cada 2 candidatos é uma vaga, tá? Beleza. Agora, ó, vamos entender aqui. Ó. Nas duas situações apresentadas, comparamos dois números usando uma divisão. O quociente, ou seja, o resultado da divisão, é a razão entre esses dois números, tornados na ordem considerada. Na ordem considerada, quer dizer, ó, por exemplo, se eu falo, calcule a razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Então, tem que ser nessa ordem que eu falei. Primeiro vem o número de candidatos, depois o número de vagas, tá? Agora, se eu peço, calcule a razão entre o número de vagas por o número de candidatos. Inverteu. Primeiro veio as vagas, depois o candidato. Então, tem que ser na ordem que o problema pede, tá? Beleza. Então, ó, aqui a gente tem a definição de razão. Então, o que é razão? Sendo A e B dois números racionais, com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente A sobre B, ou A dividido para B. Eu tenho essas duas escritas em forma de fração e em forma de divisão, tá? Então, a razão A sobre B, ou A dividido para B, pode ser lida das seguintes maneiras. Razão de A para B, ou A está para B, ou A para B. É a mesma coisa, tá bom? É a forma de lei. Ok. E agora uma coisa importante. Os termos de uma razão recebem nomes especiais. O primeiro número da razão chama-se antecedente e o segundo, consequente. Lá na fração, a gente aprendeu que o número de cima era o numerador. O de baixo, o denominador. Quando eu falo de razão, a gente dá outros nomes para essas coisas. Então, o primeiro número que aparece é o antecedente, o segundo, consequente. Professor, isso é importante? Não, nomenclatura, não vai fazer diferença não, tá? Aqui, raramente as questões falam esse nome aqui, mas é só para você saber.
Vamos agora ver algum outro exemplo aqui, ó. Pense e responda. Responda as questões do caderno. Não precisa não, tá? É só prestar atenção aqui. O pudim de tapioca é um doce típico do Nordeste brasileiro e simples de fazer. Para um rendimento de 20 porções, a lista e a quantidade de ingredientes é a seguinte, tá? Então me deu aqui os ingredientes. Aí ele fala, para um rendimento de 40 porções, qual é a quantidade necessária? Pessoal, se para um rendimento de 20 porções essa é a quantidade necessária, para um rendimento de 40 porções, ou seja, de 20 para 40, o que aconteceu? Dobrou. Se dobrou, eu vou ter que dobrar a quantidade de cada ingrediente, né? É óbvio. Então a farinha de tapioca, que era 500 gramas, vai para 1.000 gramas. Dobrou. 1 quilo, né? 1 quilo ou 1.000 gramas. Leite de coco, era 1 vidro, vai para 2. Então dobra, né? Isso é uma razão, estou comparando. Aí o que ele quer que você chega? Se uma pessoa tem 1,5 quilos de farinha de tapioca e quiser aproveitar tudo para fazer o pudim de tapioca, quantas porções ela vai obter? Nesse caso, ela vai obter 3 porções, né? Ela está usando 500 gramas de farinha de tapioca. Se ela tem 1.500 gramas, então 500 vezes 3 dá 1.500, então 3 porções. Isso que era óbvio, né? B. Essa era B, né? Essa era B. C. Para um rendimento de 10 porções de pudim de tapioca, quantas gramas de farinha de tapioca será necessário? Ora, se para se para 20 porções são 500 gramas, para 10 porções é a metade, né? 500 dividido por 2, 250 gramas. Veja como é fácil, pessoal. É só ver a relação. Se é dobro, se é triplo, se é quádruplo, se é metade, tá? Beleza, vamos seguir. Olha, dá mais exemplos aí, ó. Observe essa cena. Sexta, de 15 arremessos, a sexta acertei 9. Aí ele fala, qual a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos às sextas feitas? Então, ele quer a razão entre acertos e arremessos. Tem que ser nessa ordem, tá, pessoal? Se ele falou a razão entre acertos e arremessos, primeiro vem o acerto, que foi 9. E o arremesso, que foi 15. Então, a razão está 9 para 15. Então, que nem ele falou aqui, ó, 9 dividido para 15, ou 9 para 15, e ele ainda simplificou, dividiu por 3 em cima e embaixo, deu 3 quintos. Ou seja, a cada 5 arremessos, ele acertou 3, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Qual é a razão entre a área da região retangular e a área da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Poxa, pessoal, a gente ainda não viu o conteúdo de geometria, área. Então, esse exemplo aqui eu não vou cobrar de vocês, tá? Porque a gente tem que primeiro estudar a parte de geometria. Professor, mas eu vi ano passado, tá? Mas eu não sei como foi trabalhado. Não sei se o professor trabalhou direitinho essa parte de área, tá? Ou se ele nem trabalhou. Então, vamos deixar isso aqui para depois, se tiver algum probleminha envolvendo isso, a gente não vai ver, tá? Então, pessoal, essa foi a explicação de razão. Espero que tenha entendido a introdução, tá? Agora eu vou deixar um exercício lá para vocês na plataforma também. Até a próxima. Tchau, tchau.